Eu cumprimento a todos com a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Desejo uma boa noite aos meus irmãos em Cristo Jesus e todos os seguidores que estão, a partir de agora, conectados conosco para estudarmos um pouco da poderosa palavra de Deus. Por isso, eu espero que todos fiquem bem concentrados para aprendermos dessa verdade que nos alimenta o Espírito e nos faz cada dia mais fortalecidos no Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração inicialmente. Pai eterno, Pai querido, Pai misericordioso, Senhor, aqui estamos nós, mais uma vez, meu Senhor e meu Deus, nos unindo através dessa rede social, Facebook, Senhor, na certeza que estamos sendo conectados com o Teu Santo Espírito, Senhor, e que nossos louvores, nossa adoração chegará até o trono da Tua glória nesta noite, meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, que Tu possas abençoar ricamente todos aqueles, meu Senhor e meu Deus, que se conectarem conosco nesta noite para ouvir a Tua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento, dá-nos todo o discernimento necessário para que nós possamos sair um pouco mais enriquecidos dessa verdade, com a fé aumentada, Senhor, para tomarmos posse das Tuas maravilhosas promessas, Senhor. Santo de Israel, abençoa cada vida, Senhor, que já está ligada conosco, os que estão providenciando para se ligar, todos que estão chegando, vai trazendo cada um debaixo da Tua santa e maravilhosa proteção, abençoando o Teu povo e todas as famílias aqui representadas. Levanta aqueles que estão caídos, anima os desanimados, fortalece os fracos, cura os enfermos do corpo e da alma, Senhor. Meu Senhor e meu Deus, nós estamos aqui porque só temos a Ti, confiamos em Ti e esperamos somente em Ti, meu Deus. Sabemos que Tu és um Deus que pode todas as coisas, Tu és um general que não perde batalhas e que Tu podes pelejar por nós e nos assegurar todas as vitórias que necessitamos nesta caminhada peregrinatória por este mundo material. Ser conosco, pois é o que nós estamos te orando e de já te agradecendo no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amados, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus nesta noite. No versículo que está lá em Ageu, capítulo 2, versículo 9. Vamos abrir aí o livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, porque eu iniciarei a doutrina com este versículo e nós poderemos entender sobre a glória de Deus, né? Sobre a glória de Deus nas nossas vidas, para nos fortalecer na fé, porque nós cremos que esta glória vai ser derramada para a igreja verdadeira do Senhor, amém? Então lá em Ageu capítulo 2, versículo 9, diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu te imploro, meu Senhor e meu Deus, que Tu possas derramar sobre nós da Tua unção preciosa, abrindo todo o nosso entendimento espiritual, nos convencendo cada vez mais do pecado, da justiça e do juízo, nos ensinando ao arrependimento para a vida e apontando a pessoa bendita de Jesus Cristo como a única porta da salvação. Ó meu Senhor e meu Deus, que o homem que vai ministrar essa palavra desapareça, para que Teu Espírito Santo possa abrir nosso entendimento espiritual e fortalecer todo o nosso entendimento e compreendermos toda a Tua verdade e aumentarmos os depósitos de fé que existe dentro de cada um de nós. É o que eu te oro e de já te agradeço no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Meus amados, quem observa lá na igreja primitiva, na igreja de Atos, aquele derramamento do Espírito Santo, né? Derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? Quando 120 pessoas estavam orando num auditório de uma casa lá na cidade e de repente o Espírito Santo, com línguas de fogo, né, adentrou por portas e janelas, batizou
os 120 discípulos que estavam ali, né? Os 12 apóstolos, Maria, mãe de Jesus com os irmãos, com 2 irmãos dele, provavelmente, e todos os demais discípulos. E houve então uma glória derramada ali, mas essa glória derramada ali foi apenas o início, o princípio do que verdadeiramente vai ser o derramamento da glória na última casa. Então, para que nós entendamos que a glória da última casa será maior do que a primeira, nós precisamos estudar um pouco essa palavra de Deus e vermos como essa glória de Deus ela é manifestada, né? Sempre que Deus vai manifestar a glória dele para o seu povo, primeiro Deus silencia. E quando Deus silencia, aí então nós vemos essa glória ser derramada. Mas a glória desta última casa vai ser maior do que todas as primeiras, porque a glória de Deus vai ser derramada sobre a sua igreja, que somos nós. Então, meus amados irmãos, prestem bem atenção no que nós vamos estudar hoje. Eu vou estudar dando exemplo dentro da Bíblia disso. Nós sabemos que dentre Moisés até Davi, no período de Moisés até Davi, a glória de Deus foi se apoucando, foi diminuindo, reduzindo, né? E quando chegou no tempo do sacerdote Eli, como juiz de Israel, o sacerdote Eli julgou Israel, né, por 40 anos. No tempo do sacerdote Eli, a glória de Deus estava quase que desaparecida, né? Essa glória de Deus estava quase que desaparecida. E o sacerdote Eli sabia que a glória de Deus estava se apoucando, e no período em que ele liderava Israel, essa glória estava praticamente sendo dissolvida. Mas por quê? Porque o pecado reinava sobre Israel, a idolatria do povo. A idolatria que não era somente idolatria de imagem, porque toda vez que a gente fala idolatria, todo mundo só pensa em idolatria de imagem. Mas a idolatria que realmente causa a ira de Deus são idolatrias diversas. Não é só a idolatria das imagens. É qualquer Deus estranho que a gente coloca dentro do nosso coração. Nós temos que ver que até nossos filhos, nossas esposas, nossos esposos, se nós colocamos eles na frente do nosso Deus, isso é uma idolatria. E nós precisamos chamar a nossa vida para uma reflexão profunda e voltarmos atrás nessa pretensão, porque aquele que nos criou está a nos observar. Então, toda vida que nós estamos afrontando o Deus de Israel, aí o Espírito Santo vai afastando-se da igreja e a glória, consequentemente, vai sendo reduzida. Então, na época do sacerdote Eli, chegou ao final dessa glória, quando Israel partiu para a guerra com os filisteus. Aí os filhos de Eli foram também junto com o povo. E quando eles viram que os filisteus estavam sobrepondo-se a Israel na batalha, eles pegaram a arca da aliança de Deus e levaram para o meio do campo de batalha, como se aquela arca da aliança de Deus ela pudesse ganhar a guerra por eles, né? Então aquele povo foi completamente dizimado. Muitos tombaram, né, nos campos de batalha. Os 2 filhos de Eli também morreram, Hofni e Finéias. Hofni e Finéias morreram, né, porque viviam completamente em pecado. Diz a palavra de Deus que eles foram nomeados sacerdotes pelo Pai sem terem chamados para isso, né? O chamado tem que ser de Deus, como diz lá em Hebreus capítulo 5, versículo 4, diz que essa honra é dada por Deus, né? Não é porque ninguém queira, não, que ninguém possa receber, ela é dada por Deus, a honra de ser líder espiritual. Então, Israel estava com a glória reduzida por conta de muitas falhas. Eli julgou Israel, mas não soube tratar seus filhos. E no final,
ainda os consagrou como sacerdotes em Israel. E tudo isso causou ira de Deus, e Deus deixou que aquele povo sofresse as consequências da desobediência. Nós temos que entender que sempre que estivermos em desobediência, sendo povo de Deus, nós temos que ser chamados à disciplina. Eu sempre tenho batido isso na igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, né, quando eu falo de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30 e o 32, mostra isso. Né? Primeiro que nós devemos julgar a nós mesmos antes de julgarmos aos outros. Né? Devemos julgar a nós mesmos antes de julgarmos aos outros. E diz que, e no 32 diz que quando nós, filhos de Deus, por adoção, somos disciplinados por Deus, é para não sermos julgados com o mundo. Porque o julgamento do mundo vai ser o quê? A perdição eterna. A segunda morte, a morte espiritual, que vai lançar esses espíritos, né, lá no fogo da Geena, no inferno. É a morte, segunda morte, sofrerá o dano da segunda morte, todos os desobedientes. Mas quem é a igreja do Senhor e que são escolhidos, Deus trata e disciplina antes que se perca. É por isso que ele se alegra, né? Deus se alegra com a morte do justo antes que lhe venha o mal, como diz lá em Isaías 57:1. Ele se alegra com a morte do justo antes que ele venha o mal, porque ele disciplina, mas aí aquele escolhido insiste em continuar nas pretensões da carne, dando o alimento da carne para Satanás, porque o pó da terra que a serpente foi condenada por Deus a comer, né? A serpente comeria do pó da terra, não era o pó, a areia, não. O pó da terra era a nossa carne. Lá em Gênesis diz isso, né? Que Deus, quando Deus decretou contra a serpente, decretou o quê? Por inimizade com a inimizade da serpente, né? Com o descendente da mulher, e a descendência da serpente e o descendente da mulher seriam inimigos. O descendente da mulher seria Cristo, né? E a descendência da serpente são todos aqueles que já nascem destinados à perdição eterna. Nós temos que entender isso. Eles não nasceram destinados para Cristo, predestinados para Cristo. Então, amados, nós precisamos compreender que a obediência é um fator incondicional para nós. Nós precisamos também deixar que Deus, através de seu Espírito Santo, que é quem nos instrui, que foi o Consolador que Jesus disse que viria nos instruir sobre tudo aquilo que ele não havia ensinado na época dos apóstolos para eles, lá em João, capítulo 16, né, no versículo 12, Jesus disse que ainda havia muito para ensinar aos apóstolos, mas eles não poderiam suportar o ensino naquele momento. Ele disse, mas quando vier meu Consolador, esse vos ensinará todas as coisas. O Consolador era o Espírito Santo de Deus que viria. Jesus iria assuntado ao céu, o Espírito Santo viria para junto da igreja e ficaria com ela até o final dos séculos. No dia que a igreja for arrebatada da terra, o Espírito Santo vai com ela, porque é promessa que ele ficará conosco até o final. Então, o Espírito Santo nos ensinar, e essa promessa foi cumprida, porque verdadeiramente ele nos ensina. O Espírito Santo fica nos ensinando, mas tem gente que não aprende mesmo, né? Tem gente que ouve muita palavra, mas não quer aprender, ou então quer que a palavra seja aplicada e que Deus confirme a palavra no coração dele da maneira como ele quer e não como Deus quer, né? Porque se nós observarmos, amados, por exemplo, é muito bonito, eu acho bonito a pregação do amor de Deus, né? Nós sabemos que Deus, o amor dele é um amor, eu denomino o amor de Deus como inefável louco amor. O amor de Deus é inefável, é um louco amor que ele tem por nós, porque ele nos amou quando nós ainda não valíamos nada, não prestávamos para nada. Mas ele nos amou primeiro, né? Mas esse amor de Deus por nós não afastou a justiça dele também, né? Ele não afastou a justiça dele. Ele uniu o amor dele, a misericórdia, o amor dele por nós, pelo coração arrependido, ele uniu com a sua justiça lá no Calvário, no Cristo, quando Cristo foi cravado no madeiro. Foi lá que foi unido o amor e a misericórdia, o amor e a justiça de Deus.
Como? Porque ele teve misericórdia do pecador arrependido. E porque teve misericórdia, deixaria de aplicar a sua justiça sobre aqueles pecadores que se arrependeram, porque Cristo já havia pago o preço por todos eles. Então, nós precisamos entender que Deus é amor, mas ele também é um Deus de justiça. Eu não sei se vocês lembram que quando Jesus vai criticar os fariseus, lá em Lucas, capítulo 11, versículo 42 de Lucas, vocês já observaram aquilo ali? Lucas capítulo 11, versículo 42, Jesus diz, fariseus hipócritas, né? Vós trazeis os dízimos da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas desprezais a justiça e o amor de Deus. Ele diz, vocês são dizimistas na casa de Deus, vocês são dizimistas, vocês frequentam os cultos, louvam tudo, mas vocês desprezam a justiça e o amor de Deus. E quando Jesus estava dizendo isso, ele disse, vocês deviam fazer essas coisas, vocês deviam dizimar, me louvar e tudo, sem menosprezar a justiça e o amor de Deus. Não ficarmos na ilusão de que a justiça de Deus desaparece com o amor. Não. Deus é justiça e ele vai julgar. Ele vai julgar imparcialmente no último dia. Quem tem dúvida disso, é só ir lá em Apocalipse, capítulo 20, né? E ele vai julgar também seu povo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos nós, os que fizemos aliança com Deus em Cristo, nós iremos passar pelo tribunal de Cristo. E os que se perderam, todos os que se perderam, vão passar diretamente para o grande trono branco, que está lá em Apocalipse, capítulo 20, é outro tribunal. Só que no tribunal de Cristo, nós vamos ter ainda intercessões por nós vamos ser revistos todos o nosso comportamento, as nossas obras seremos revistos. Nós perderemos muito do galardão, né? Mas lá no trono branco, quem for para ser julgado no trono branco é só a batida do martelo, é a justiça de Deus sendo aplicada e as pessoas descendo diretamente para o inferno. Não sou eu que estou dizendo, não. Esse julgamento que está lá em Apocalipse, vocês lerem lá Apocalipse capítulo 20, vocês vão ver que esse julgamento que o Espírito Santo entregou para o nosso apóstolo e evangelista João, é uma realidade, porque o próprio Senhor Jesus também lembrou isso. Ou vocês não estão lembrados? Quando Jesus chegou, em certo momento, lá em Mateus capítulo 7, versículo 23, dizendo que muitos que chegariam próximo dele, diziam, Senhor, em teu nome, eu preguei, eu profetizei, preguei a palavra, eu curei, eu libertei tudo. E ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Por que Jesus está dizendo que não conheceu se eles pregavam a palavra, se eles faziam tudo? Porque tem muita gente que vive na igreja, até lê a palavra, né? Entende, bota no seu entendimento humano a palavra, mas querem que a palavra se cumpra da maneira como quer, e não como Deus está estipulando, né? Nós não podemos pensar que Deus é somente amor. Deus também é justiça. Nós não podemos pensar que o silêncio de Deus para conosco é porque ele abandonou, né, toda a sua criação, não. O silêncio de Deus para conosco é porque Deus primeiro silencia para que nós possamos passar pela luta, pela provação, porque depois de provados é que seremos aprovados. Quem faz a prova, ou é aprovado ou é reprovado, né? Vocês estão lembrados daquele povo que saiu do Egito, os hebreus. Estavam lá no deserto, mas estavam sempre murmurando. Deus fazia feitos extraordinários, mas depois eles esqueciam e começavam no pecado de novo. Eu tenho visto muito isso nos dias de hoje. Pessoas na igreja louvam, ouvem a palavra e tudo, mas quando chegam lá fora no mundo, não tem diferença de um pecador famigerado do mundo lá fora, não. É igual. Às vezes o crente ainda mostra-se mais pecador do que o ímpio lá fora. E isso me dá uma angústia na alma. Eu fico desesperado com essas coisas. Eu fico desesperado quando eu vejo crentes sem saber discernir
qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dele. E por que, que ele não sabe discernir, pastor? Porque ele não lê a palavra, ele não se alimenta dessa palavra. E quem não se alimenta dessa palavra, sempre cai nos engodos. Quem não se alimenta dela, sempre cai nos engodos. Por quê? Porque Deus nos orienta que nós temos que manusear essa palavra, ensinar essa palavra com interesse aos nossos filhos, à nossa descendência, para que nós tenhamos vida em abundância aqui, juntamente com a nossa descendência. Nós temos que manejar essa palavra diariamente para alimentar o nosso espírito e sabermos discernir. Hoje eu vejo uma guerra invisível das trevas, né, contra a luz de Deus, a guerra invisível dos anjos malignos com os anjos de Deus, no problema das ideologias políticas. A igreja hoje, ela tem vários cristãos evangélicos que se dizem cristãos evangélicos, que servem a Deus, mas menosprezam os que temem a Deus para seguir a ideologia daqueles que são filhos das trevas, que já nasceram com a condenação da descendência do maligno. Eu não entendo como é que isso acontece. Senhor, tem hora que eu me angustio. Ainda hoje, eu postei no grupo da igreja hoje justamente isso. Eu fico angustiado quando eu vejo pessoas desse tipo, que estão dentro da igreja, mas no mundo aqui fora, pode seguir uma ideologia, né? Uma ideologia política que é completamente abominável aos olhos de Deus, porque odeia a sua igreja. E Deus protege a sua igreja verdadeira. Então, todos que se levantam contra a igreja de Cristo não podem ter ligação conosco, amados. Como é que a gente pode dizer que é cristão se a gente tem ligação com as trevas? Ou Deus não fala lá em 2 Coríntios 6,14, que a luz não pode andar com união com as trevas. Não podem andarem juntos. Ou a treva prevalece ou a luz, mas não pode andar junto não, amados. Por amor de Deus, eu suplico que os membros da Assembleia de Cristo, pelo menos da Assembleia de Cristo, as ovelhas que Deus me confiou, repensem urgentemente sobre isso, que os dias estão sendo abreviados. Nós estamos passando já por princípios de dores. Ou seja, nós estamos vivendo um tempinho de aprisionamento dentro das nossas próprias casas, porque tem uma pandemia de um vírusinho que está causando completo estarrecimento em todo o planeta. Em todo o planeta. Porque quem não foi ainda visitado por ele, o país que não foi, está preocupado de chegar ali. E isso é só o princípio. Mas Deus está abreviando os dias e nós precisamos repensar na nossa vida. Eu não entendo como é que uma pessoa se diz cristã e não mergulha nessa palavra, pede a misericórdia, eu mergulho nessa palavra para entender tudo isso. Eu vou dar exemplo de um homem que Deus disse que ele é segundo o coração dele, Davi. Lá em Atos 3:22, Deus diz, achei um homem, né? Achei um homem, filho de Jessé, né? Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Deus disse que Davi era segundo o coração dele. Mas Davi, ele era profundo conhecedor da Torá, que ele mergulhava, ele garotinho já, ele fazia com que seu pai o orientasse na Torá. O pai dele cumpria o que diz lá em Deuteronômio, para a gente ensinar aos nossos filhos. E Davi sabia, Davi tinha temor a Deus, amava a Deus e tudo. Mas Davi, em certos momentos, sofreu decepções com Deus, porque ele confundiu a verdade de Deus com os desejos dele da carne, os interesses dele de impulsos humanos. Ele não entrou pelo Espírito nos desejos, os desejos dele pelo Espírito, para saber qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para se cumprir. Quer que eu dê um exemplo sobre isso? Naquela guerra que houve dos filisteus com Israel, no tempo sacerdote Eli, morreram os 2 filhos. Deus tinha dito que ia morrer o Eli e sua casa seriam mortos e não ia ter mais descendência deles. Por incrível que pareça, o único descendente que sobrou de Eli, né? O único descendente que sobrou de Eli foi um daqueles 85 sacerdotes que Saul mandou matar também.
um daqueles 85 sacerdotes, era o único descendente de Eli ainda vivo. E foi morto. Então, Davi, mesmo conhecendo a Torá, mesmo conhecendo sobre os juízes, os profetas, tudo, mas Davi, ele falhou num certo momento, porque quando os filisteus ganharam aquela guerra, que morreram os filhos de Eli, que Eli morreu também num acidente, quando seu filho morreu, caiu para trás, quebrou o pescoço. Aí Davi passa ainda por muitas lutas, perseguido por Saul também, né? Perseguido por Saul quando foi nomeado rei, né? Que o povo pediu um rei a Deus, né? Mas pediram um rei pela carne. E Deus então deu o rei da carne a eles, que era Saul. Mas o rei que Deus depois iria dar para Israel era o rei, né, do Espírito, que era o escolhido dele, Davi. Mas mesmo sendo um rei escolhido por Deus, Davi em certo momento falhou. Por exemplo, naquela guerra que os filhos de Eli levaram a Arca da Aliança, os filisteus venceram a guerra, levaram a Arca da Aliança, e isso é para nos mostrar que o nosso Deus, ele não é falho como nós. Nós não podemos confundir que o nosso Deus é fraco e pode perder guerra como nós perdemos, não. Não. Nós não podemos confundir. Não devemos confundir nossas circunstâncias humanas com os interesses e os propósitos de Deus. Deus permitiu que Israel perdesse aquela guerra e a Arca da Aliança foi levada com os filisteus. Lá, quando chegaram na cidade dele lá, colocaram a arca no templo de Dagon. Dagon, que era o deus adorado pelos filisteus, que era metade homem e metade peixe, né? Esse mesmo Dagon aqui no Brasil, ele já vem como figura de mulher. Por quê, pastor? Porque lá não era figura de homem. Sim, mas espiritualmente, no mundo espiritual, não existe homem ou mulher. Por isso que aqui, para enganar quem não conhece a palavra de Deus, enganaram dizendo que aí é manjar. Metade mulher e metade peixe. A sereia. Então, o diabo é sagaz. Então, Dagon, o rei Dagon, colocaram a Arca da Aliança lá no templo de Dagon, do deus Dagon dos filisteus, mas de noite Deus fez Dagon cair, né? Cair de frente para a arca com o rosto da estátua no chão. No chão. E os filisteus ficaram perturbados, perguntando e tudo, aí montaram tudo de novo, tudo quando foi no outro dia. O Dagon estava todo caiu, quebrou o pescoço, tudo, aí os filisteus começaram a ficar observando esse comportamento dentro daquele tempo, o que era que estava acontecendo. Ali era o poder de Deus para mostrar que não existe outro Deus igual ao nosso. E não existe e nem jamais existirá. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que fez os céus e a terra. O Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós, está lá em Atos dos Apóstolos 17, 24. É o Deus que fez os céus e a terra e tudo que neles há, o mar e tudo que neles há. Mas não habita em templos feitos por mãos humanas. Como se precisasse de uma casa para morar. Ele habita dentro de um coração contrito e quebrantado. Um coração que treme da sua palavra. E a esse ele habita. Através do seu Espírito Santo. Então, logo em seguida, os filisteus, com 7 meses depois que aprenderam aquela arca, se desesperaram para devolvê-la imediatamente para os judeus. Sabe por quê? Porque Deus, além de ter destruído o Deus Dagon deles, né, mostrado que o Deus que prevalecia era ele, né, e Deus também mandou uma praga de tumores malignos que estavam matando muitos filisteus. E os filisteus se perturbaram com aquilo. Os filisteus se perturbaram e planejaram tudo para resolver essa situação e salvar a vida dos sobreviventes. E o que foi que os filisteus, como foi que os filisteus resolveram, pastor, para fazer essa devolução da arca? Não, eles pensaram o seguinte, eles disseram, nós vamos fazer um sacrifício para esse Deus de Israel, que ele realmente é poderoso. Vamos fazer um sacrifício, vamos dar 5 ratos de ouro a eles, vamos dar, e também dar 5 cidades, né? Poderia dar 5 cidades também para ele,
que ele tenha compaixão da gente e tudo, mas depois decidiram que levariam a arca e devolveriam. E levaram, botaram, quando viram que os tumores não pararam de matar a gente lá, né? Que eram os tumores malignos, aqueles mesmos tumores que vão sair lá em Apocalipse. Sabe, estão lembrados? Aqueles que tiverem a marca da besta vão ter que sofrerem com esses tumores malignos, vão morrer com esses tumores malignos. E eu até acredito que pode ser aí uma... Sabe o que, amados? Eu acho que aí pode ser aqueles tumores cancerosos que matam a pessoa de uma forma terrível. Eu até acredito. Então, os filisteus botaram a Arca da Aliança num carro de boi e levaram para devolver para Israel. Escuta bem. Não tiveram problema nenhum, deixaram lá, numa casa lá de um cidadão de Israel, que é que eu estava me fugindo o nome. Mas Davi, depois de muita perseguição com Saul, foi ungido rei, porque Deus mandou Samuel ir lá na casa de Jessé. Vocês conhecem a história todinha. Os filhos de Jessé foram rejeitados, mas Davi, que estava no campo, foi chamado e Deus disse: pode ungir, que é isso aí, o meu escolhido. Escuta bem. Aí ungiu. Mas depois da unção, o que foi que aconteceu com Davi? Davi teve que passar pela prova com Deus, embora fosse temente a Deus, amasse a Deus de todo o coração. Deus mesmo disse que ele era um homem segundo o coração dele, mas Deus disse: mas tem que passar pela prova, porque o crente, o cristão verdadeiro, que não passa pela prova, não pode ser aprovado para morar com Deus na eternidade. É por isso que nós precisamos ter consciência desse fato. Então Davi foi perseguido por Saul, passou por várias provações, não tinha mais sossego, a paz tinha desaparecido da vida de Davi, mas ele segurou. Ele teve a oportunidade de matar Saul lá nas montanhas, foi com 2 oficiais dele, e quando chegou lá, o Joabe disse assim: meu rei, Deus acabou de te entregar o homem nas tuas mãos. Aí Saul dormindo, né? Dormindo de cintura para cima, né? Nu, de cintura para cima, e a espada e a lança lá, as armas de Davi. Davi pegou a lança, olhou e o comandante dele disse: meu rei, tá aí o homem de Deus te entregou nas tuas mãos. Ele disse: não vou mexer com ele, porque ele é ungido de Deus. Uma pessoa que recebe a unção do Espírito Santo na sua vida, o óleo do Espírito Santo, essa pessoa, ela não pode ser tocada por ninguém. A pessoa que é abençoada por Deus não pode ser tocada. O Brasil está vivendo um verdadeiro engodo de rebelião. A nação brasileira está numa grande quantidade de pessoas, está vivendo numa rebelião terrível contra um homem que está lá no poder da presidência da República, porque Deus o colocou lá, amados. Me perdoe a franqueza. Eu não idolatro homens. Eu quero esclarecer para a igreja que eu não sou idólatra de homens. O homem pode ser o mais importante do mundo, eu não o idolatro. Eu respeito as autoridades, porque meu Deus manda que eu faça assim. Deus disse: se você não se sujeitar às autoridades constituídas em obediência, você está me desobedecendo. Por isso que meu temor com as autoridades, meu respeito, é porque Deus manda lá em Romanos 13, 1 e 2. Não porque eu idolatro Bolsonaro, quem quer que seja, não. O Bolsonaro foi um escolhido para assumir a autoridade deste país. Só que as trevas já estavam dominando esse país quando ele assumiu, já estava infiltrada. E as trevas estão numa batalha espiritual muito grande, a gente precisa entender isso. Do jeito que Davi vivia, nessa perseguição também, Saul querendo matá-lo, né? Saul querendo matá-lo. Saul era o poder das trevas contra Davi. Mas Deus botou ele à prova porque Deus estava sempre com ele. Deus deixava ele sofrer as provações, mas Deus nunca abandona aquele que ele escolheu para atingir os seus propósitos. Então nós precisamos entender esses mistérios de Deus. Davi foi perseguido e tudo, mas aí teve um momento que Deus se conformou com a aprovação de Davi, aprovou Davi e então entregou Israel para ele reinar. Depois da morte de Saul, suicidou-se no campo de batalha, né? E morreu alguns filhos com ele. Então Deus entregou Israel a Davi. Davi, quando assume como rei, né? Uma das primeiras coisas que ele faz, do amor que ele tinha para Deus, ele diz: nós temos que recuperar a arca e trazer para o templo. Atende bem, porque essa história aqui eu vou contar bem direitinho para vocês entenderem
como há tantos enganos dentro da igreja de Cristo nos dias de hoje. Como há enganos em todos os ministérios evangélicos, até na Assembleia de Cristo tem engano. As pessoas estão se enganando com Deus. E a gente precisa acordar enquanto é tempo. É minha responsabilidade, minha obrigação, meu dever alertar aqueles que Deus me confiou. E os que Deus me confiou, que ouvirem os meus argumentos pela luz da palavra, aí recebam, amados. Recebam e creiam e segurem essa palavra dentro do teu coração, porque nós vamos precisar dela lá na frente para a nossa salvação. E os que não receberem, eu só tenho a lamentar. Eu tentei de tudo para fazer. Mas vamos ver como foi que ocorreu essa história de Davi querer ir buscar a arca da aliança. Ele reuniu os oficiais dele, depois foi para a congregação, chamou todo mundo lá, inclusive os sacerdotes. Ó, eu quero, está lá em 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, diz assim: consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100, todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles na cidade e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Ele decidiu que iria recuperar a arca, ia trazer a arca lá para o templo. A arca estava numa certa cidadezinha lá de Israel. Aí ele providenciou junto com o povo o transporte da arca. E ficou incumbido, né? Abinadab vinha trazendo essa arca dentro, numa carroça, né? Vinha trazendo numa carroça, junto com Aiô, né? E com Uzá. O Aiô e o Uzá vinham ao lado da arca, né? Para garantir, né, a segurança da arca. Eles sabiam que aquela arca tinha que chegar intacta lá em Israel, mas sabiam pouco. Por quê? Porque no meio do caminho, a carroça balançou, talvez num buraco, alguma coisa, e a arca, quando balançou, eles pensaram que a arca ia cair e tocaram na arca. Quando eles tocaram na arca para segurar, eles foram fulminados e morreram. Escuta bem. Quando eles foram fulminados e morreram, e isso aí vocês podem ver muito bem lá em primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 5, diz assim: no versículo 3, segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 3 diz: puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, né? A arca estava guardada na casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Escuta bem, igreja. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por estar em irreverência, e morreu junto à arca de Deus. O Uzá foi fulminado imediatamente quando tocou naquela arca. Atentem bem, amado. Diz o versículo 8: desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. No versículo 9 diz: temeu Davi ao Senhor naquele dia, e diz: como virá a mim a arca do Senhor? Agora sim, amado, nós vamos entender o que foi que houve lá, que houve aquele acidente em que Uzá tocou na harpa e foi fulminado. Por que Uzá morreu? Pergunta-se: por que os filisteus vieram transportando a arca num carro de boi? Os filisteus vieram transportando a arca num carro de boi quando devolveram a arca, porque estavam sendo assolados com tumores malignos. Eles vieram devolver a arca e trouxeram um carro de boi, com certeza tocaram na arca do jeito que quiseram,
mas não foram fulminados de nada. Ninguém saiu fulminado. Por quê que eles não foram fulminados? Porque eles eram ignorantes da verdade de Deus, mas a Israel havia sido confiada a arca por Deus. Quem Deus confiara essa arca foi a Israel. Então Israel é que era responsável por toda a reverência ao nosso Deus. Nós é que somos responsáveis pelo cumprimento da palavra de Deus. A nossa obrigação é transmitir essa palavra, distribuir esta palavra em tempo e fora de tempo, para as pessoas que ainda estão na cegueira espiritual, lá em treva, lá fora, porque tem muito escolhido de Deus ainda lá fora. Nós precisamos distribuir essa palavra, mas nós precisamos entender que Deus nos confiou essa missão aos seus filhos, confiou essa missão, e nós devemos obedecer toda a vontade de Deus, como manda essa palavra. Escuta bem agora o que é que eu quero chegar. Se Deus confiou a Israel a guarda daquela arca, e por isso fulminou nunca chegou a fulminar os filisteus, porque eram ignorantes, eles ignoravam os mistérios de Deus. Então vamos entender por que isso. Aquilo aconteceu com Davi por falta de conhecimento. Escuta bem, lá em Provérbios, capítulo 2, versículo 1 a 5 de Provérbios, vocês verão, todo mundo conhece esse Provérbio 2, versículo 1 a 5. Diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atenta a sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouro escondido, e a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se nós buscarmos com toda a força a sabedoria de Deus, nós entenderemos o temor do Senhor e acharemos essa sabedoria, né? Acharemos a sabedoria que Deus quer nos dar através do seu conhecimento. Então, vamos entender o que foi que houve com Davi. O julgamento que veio contra Uzá, aquele servo de Davi, o julgamento que veio contra ele, veio por uma falta de compreensão por parte de Davi e de seus líderes. Os líderes de Davi, juntamente com o rei Davi, eles não tinham compreensão de como deveria fazer o transporte da arca. Olha bem, eu estou falando de compreensão, e eu disse a vocês que Davi conhecia a palavra de Deus, conhecia a Torá, mas ele não se ligou na verdade. É isso que eu quero que nesta noite vocês aprendam. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, ouve pregações, mas nunca quer aplicar as coisas na nossa vida. E como nós não queremos aplicar esta palavra em nossos corações, nós não queremos obedecer, então nós estamos sujeitos a perder essa salvação. Porque só serão salvos os obedientes, né? Só serão salvos os obedientes à palavra. E daqui a pouco eu explico como é essa obediência e por que é que vai desobedientes para o inferno. Por que é que Jesus disse que muitos iriam para o inferno? Lá em Mateus capítulo 25, no versículo 33, quando há a separação, ele escolhe as ovelhas de um lado e os bodes do outro. E os bodes ele escolheu porque malditos para o fogo eterno, né? Preparado para o diabo e seus anjos. Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos, mas muitos seres humanos que não quiseram nada com Deus vão descer para o inferno, assim que sofrerem a morte física, que é algo inevitável para todo ser humano vivente nessa terra. Então, o que foi que houve? Qual foi a falta de compreensão de Davi? Ele lia a palavra, pastor, mas não compreendeu, não. Eu acredito até que Davi deve ter passado desapercebido. Porque lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 e 2, se Davi ou algum dos seus líderes tivesse se lembrado do que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 e 2, eles entenderiam, né? Eles entenderiam direitinho o que é que Deus determinou ali, ó. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 e 2, ó. Diz assim: este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida,
e que teus dias sejam prolongados. Com a guarda dos mandamentos, nós temos acréscimo também de existência nesse mundo. Né? Deus aumenta a nossa existência e a da nossa descendência. Eli desagradou a Deus, ele exterminou a descendência de Eli todinha. Os filhos morreram no campo de batalha. O último descendente dele foi um daqueles 85 sacerdotes mortos por Saul. Né? Saul mandou Doeg, aquele língua solta, o próprio Doeg matar os sacerdotes que tinham ajudado Davi. Então, o que faltou a Davi aqui foi cumprir os mandamentos de Deus à risca. E como, pastor? Cumprir como? Cumprir a maneira como Deus queria. Se nós olharmos lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18 e 19, olha o que é que está escrito lá em Deuteronômio. Se eles tivessem sabido disso aqui, ó, Deuteronômio 17, capítulo, versículo 18 e 19, de Deuteronômio. Deuteronômio 17, versículo 18 e 19 diz: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Olha bem o que está escrito em Deuteronômio. Deuteronômio 17, versículo 18 e 19. Quando tu te assentares como rei, tu escreve, chama os sacerdotes levitas e escreve esta lei e lê ela todo dia. Tu vai ter que ler todo dia para que aprenda a temer o Senhor, teu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e seus estatutos para os cumprir. Escuta bem. Quando Davi mandou buscar aquela arca da aliança, sem obedecer às formalidades da lei, ele desobedeceu a Deus e Uzá pagou o preço. Uzá morreu por culpa de Davi e seus líderes. Davi foi culpado da morte de Uzá, porque Davi deixou de observar a lei que Deus havia dado. Como, pastor? Lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 14, mostra a razão que Uzá foi fulminado. Qual foi a razão que Uzá foi fulminado? Está lá em Êxodo 25. Se Davi tivesse lido essa palavra e tivesse atento ao que ela diz, assim como os crentes no dia de hoje, se lessem diariamente a palavra de Deus, não cometeriam tantos absurdos, tantos abusos, que podem levá-los à perdição eterna. É isso que eu quero dizer para vocês nesta noite. Me perdoe a franqueza, mas vivendo os momentos que nós estamos vivendo hoje, quanto mais os pastores alertarem as ovelhas que lhes foram confiadas, mais nós estaremos em segurança, em tranquilidade, porque se Jesus apontar ainda hoje à noite, nós devemos estar preparados. Pastor, e agora? Porque eu ainda estou aqui em desobediência a algumas coisas. Sim, mas esta é noite também de arrependimento. Aqueles que têm aliança com Cristo e que andaram falhando, se arrependerem de verdade, de coração, Deus penetra lá no profundo da tua alma. Se tu tiveres arrependido de verdade, Ele vai te perdoar. E essa noite ainda tu estás selado, celebrado um novo aditivo ao teu contrato da salvação. E com isso, tu garante a salvação se Jesus voltar esta noite. Atente, amados, para isso, em nome de Jesus. Observem isso, em nome de Jesus. Veio porque foi que Davi falhou. Porque foi que Davi falhou na inobservância à lei e Uzá morreu quando tocou na arca. Né? Vamos ver o que foi que houve aí, qual foi a falha. Em Deuteronômio 25, 14 diz assim, ó, 25, 14. Em Êxodo 25, 14. Vamos lá em Êxodo 25, 14 diz assim, ó, olha bem. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Quem? Quem levar? Os levitas. Os levitas de Deus é quem deveriam transportar a arca de volta para o templo. E eles iam com quê? Quem assistiu a Terra Prometida, aquele seriado da Record, viu que quando o Josué partia para a guerra com os hebreus, os sacerdotes levitas levavam a arca, iam com eles para a guerra, com a arca, mas iam com a arca, as varas nos ombros, segurando a arca. Eles não tocavam na arca, iam levando, né, o peso da arca sobre seus ombros, para Deus honrar o povo na batalha. Atentem bem para esse fato. Né? E aqui Deus está dizendo que teria que meter os varais nas argolas
né, aos lados da arca, para se levar por meio deles as arcas. Os varões ficarão nas argolas da arca e não se tirarão delas. Escuta bem. Diz também o quê? Que quem levaria essa arca? Eram os levitas. Onde é que nós vamos ver isso? Vamos dar um pulinho lá em Números. Números capítulo 4. Em Números capítulo 4, versículo 15, por exemplo. Números 4, versículo 15. Olha o que está escrito aqui em Números. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas nas coisas santas não tocarão para que não morram. São estas coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Escuta bem, lá no capítulo 7, versículo 9 diz: Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário que deviam levar aos ombros. Eles tinham que levar no ombro a arca. A vara metia-se na argola da arca para poder pegar a vara, botar no ombro, e eles transportaram no ombro. Foi essa inobservância de Davi, a falta de leitura de Davi, que fez com que aquele seu servo, que ele tanto queria bem, ele escolheu Uzá, foi escolhido porque Uzá era uma pessoa altamente temente a Deus, temia bastante a Deus, era uma pessoa que tinha testemunho, mas mesmo assim foi fulminado quando tocou na arca de Deus. Para vocês verem o quanto Deus é santo. Não é porque Deus nos amou bastante que nós seremos salvos, não, amado. Nós só seremos salvos se nós recebermos a graça de Deus na nossa vida. E a graça de Deus que eu tenho ensinado a vocês é quem? A palavra de Deus, porque a graça foi Jesus Cristo. Deus nos deu Jesus Cristo como a graça maravilhosa dele, o verbo dele para nós, que é a palavra. Esta graça aqui é quem nos salva. Se nós não cumprimos a palavra de Deus em todos os seus trâmites, nós não estamos agradando ao Senhor. Davi não cumpriu. Ele pensou que ia agradar ao Senhor transportando de volta, trazendo a arca de volta para a adoração no templo. Mas não cumpriu a verdade de Deus. O amor de Deus é imensurável. O amor de Deus é infinito por nós. Mas não basta o amor de Deus, precisa ter também justiça. E o que é a justiça, pastor? É cumprir os seus estatutos, os seus mandamentos, cumprir a sua palavra. Só provamos a Deus que temos amor por Ele, assim como Ele tem por nós, se nós cumprirmos a palavra de Deus. Atentem, se vocês forem lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 15, 21, 23 e 24, nós veremos como é que se ama a Deus. Só se ama a Deus se for daquela forma que Jesus escreveu lá no Evangelho de João. O que é que diz? João 14, versículo 15 diz: se me amar, guarda os meus mandamentos. No 21 ele diz: se aquele que me ama, guarda meus estatutos, meus mandamentos, eu e meu Pai viremos e moraremos com ele, habitaremos com ele. Lá no 23, no versículo 23 do João 14, versículo 23, diz: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Olha bem. E no versículo 24, por que Jesus era tão repetitivo? Porque a repetição é uma figura de retórica no português. Na nossa gramática portuguesa, ela é uma figura de retórica. Mas no hebraico, não. A repetição é um reforço para não esquecermos. É um reforço. Uma figura de reforço. Então, lá no versículo 24 de João 14, embora ele já tenha dito nos 3 versículos que quem ama guarda os seus mandamentos, estatutos, guarda a sua palavra, ele faz questão de dizer novamente, lá no versículo 24 ele diz: aquele que não me ama, não guarda a minha palavra. Escuta, aquele que não me ama, não guarda a minha palavra. E o que é isso? Guardar a palavra dele é obedecê-la, e obedecê-la como? Porque só obedecendo a palavra é que nós estamos cumprindo a justiça de Deus nas nossas vidas. A justiça de Deus está sendo feita em nossas vidas. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, estamos cumprindo essa justiça de Deus. Por favor, amados, entendam isso.
Eu quero nesta noite que vocês não saiam com dúvida. Escute bem, muita gente diz assim, pastor, você tem uma regra aí que diz que a obediência a Deus, o princípio da obediência, a quebra do princípio da obediência nos leva ao pecado e corremos o risco de, se estivermos com o princípio da obediência quebrado, nós corremos o risco de perder a salvação. E a quebra do princípio da obediência a Deus, ela ocorre, a desobediência ocorre de duas maneiras, duas modalidades. Escuta bem. Eu não digo que a desobediência a Deus já nos condena completamente, não. Eu não digo. Eu digo assim, ó, a desobediência a Deus é o quê? Você desobedece a Deus quando você deixa de fazer a vontade dele externada na palavra, expressa na palavra. Quando você deixa de cumprir a palavra de Deus, você está desobedecendo a Deus. Mas você também desobedecerá a Deus quando você vai fazer coisas que Deus não mandou você fazer, embora sejam coisas boas. Mas Deus não mandou você fazer. Você está lembrado lá da parábola das bodas que Jesus conta que os convidados, aqueles convidados eram os cristãos já que tinham celebrado a aliança com Deus em Cristo, os convidados, pelo rei para ir para as bodas. Mas quando chamou os convidados, não disse, não, ó, eu não, diga ao rei que me perdoe, mas eu não posso ir para o casamento, porque eu comprei uma propriedade, tenho que ir lá hoje com um topógrafo para medir aquela propriedade, saber se a medição dela está certa. Tenho que marcá-la, demarcá-la. O outro disse, não, eu comprei uma junta de bois e vou ter que, essa junta de bois eu tenho que vacinar porque está dando muita febre aftosa, pode o gado morrer. E outro convidado disse, não, diga a Deus que me perdoe, mas é porque eu me casei. Eu me casei e vou sair em lua de mel com minha esposa, não vou poder ir para as bodas. Você sabe o que é a boda, né? As bodas é a festa que a gente celebra para Deus. A festa que a gente celebra para Deus, metaforicamente agora, traduzindo a metáfora, as bodas são a festa que a gente celebra para Deus quando vamos cultuar ao Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos à casa de Deus louvar e depois de agirmos diante de Deus com louvores, orações, etc., sacrifícios, aí Deus vai agir diante de nós através da palavra. Essa é a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Nós adoramos, agimos diante de Deus quando louvamos, quando oramos, quando oferecemos sacrifício de louvores, sacrifício até de ofertas a Deus. E Deus age diante de nós quando a palavra vai ser ministrada. Aí Deus vai agir sobre nós, depois da nossa adoração. Esse é o culto. Aí alguém deixou de ir servir a Deus porque disse, ó, me casei, estou indo com a minha esposa, né? Para a lua de mel, me desculpe, eu não posso fazer. Quer dizer, desprezando as coisas de Deus para tratar de seus próprios negócios. Casamento, na palavra de Deus, não é proibido. Se vocês forem lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 28, vocês verão que casamento é legítimo. A palavra de Deus manda que a gente se case. O Espírito Santo moveu o apóstolo Paulo a escrever que o casamento é legítimo e é da vontade de Deus que as pessoas se casem, o homem e a mulher. Um homem e uma mulher se casam. É de Deus. Mas o casamento, ele é de Deus até o momento em que nós violamos a vontade de Deus. Quebramos o princípio da obediência da palavra. Vocês estão entendendo o que é isso? Comprar terreno também é bíblico. Se vocês forem lá em Provérbios 31:16, é bíblico comprar propriedade. Não é pecado comprar uma propriedade, não. Não é proibido comprar bois, nem terra. Não é proibido. Provérbios 31:16 está lá. Se está na palavra, não é pecado, né? Não é pecado. Mas ele se torna pecado, comprar propriedade de terreno, quando nós deixamos Deus de lado para ir cuidar dos nossos negócios materiais aqui, como se o crente pudesse levar a propriedade e os bois na cabeça para o outro lado. Por favor, amados, nós precisamos pedir a Deus discernimento nessa vida para entendermos a verdade dele. Ele nos chamou para que nós aprendêssemos essa verdade. Nós não aprendemos sozinhos, mas se nós tivermos vontade verdadeira de sermos transformados com a palavra, chorem nos pés de Deus, se humilhem na presença de Deus e ele vos exaltará. Humilhem-se, Senhor,
eu não sei, não entendo tua palavra, mas, Senhor, me ajuda, manda teu Espírito Santo vir abrir meu entendimento espiritual para que eu comece a te obedecer, a cumprir essa palavra, a viver essa verdade com toda a força da minha alma, Senhor. E Deus vai fazer isso na tua vida. Deus vai fazer isso. Casamento não é pecado, nem comprar propriedade de boi, mas o pecado se tornou quando nós transformamos essas coisas em ídolos para o nosso coração. Tudo que nós botamos no nosso coração no lugar de Deus é um ídolo. Por favor, entenda. Se eu botar minhas filhas na frente de Deus, é ídolo. Muitas vezes minhas filhas se irritam. Eu digo com toda seriedade, tem uma que está até conectada conosco aí, a Nathalie, está lá em Buenos Aires, está ouvindo a culto, e ela sabe disso. Ela sabe. Tem uma outra. Ela questiona, pai, você não tira um tempinho para nós no dia de domingo? Dia de domingo é o dia do Senhor, minha filha. E o tempo que eu tirar para vocês tem que ser não atrapalhando a obra de Deus. Não deixando Deus de lado para ir cuidar dos negócios de vocês. Eu amo vocês como filhas. Eu amo a minha esposa como esposa. Mas jamais eu botarei nenhuma delas na frente do meu Deus. Se eu não tiver essa consciência, eu estou caminhando para o inferno. Eu não vou ganhar minha salvação. Nós precisamos entender isso, amados. Por favor. Nós temos que amar nossos filhos, porque Deus manda que a gente ame, que a gente crie nossos filhos no temor dele, né? Ensina teus filhos no caminho em que eles devem andar. E quando envelhecerem, jamais se desviarão dele. Deus quer que a gente ensine, bote a palavra entre os nossos olhos, né? Andar com a palavra na nossa mão, e entre os olhos, e mostrar para os filhos. Ensinar os filhos a andar com essa palavra e colocá-la também nos umbrais de porta e tudo, que diz lá em Deuteronômio. É Deus dizendo a prioridade para a nossa vida é a verdade dele. É ser adorador dele, cumprindo essa verdade para ser salvo. Para ir morar com ele na Jerusalém Celeste. Essa é a prioridade de cada um que quer ser cristão de verdade. Nós não podemos, em absoluto, trocar o nosso Deus por ídolo nenhum nesse mundo. Vocês estão entendendo agora porque é que Deus, quando foi entregar a lei para Moisés, os mandamentos, quando ele foi entregar os mandamentos para Moisés, ele diz, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, estão lembrados? Não, Êxodo capítulo 20, no início logo ali diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Escute, amado. Ele não terás outros deuses diante de mim. Aí muita gente só lê isso aí dizendo, não, mas eu não tenho não. Quem gosta são outros cristãos, não os evangélicos que gostam de imagem de santo, tudo. Não. Ali não são os deuses somente, são todos eles são os deuses não. Ali é uma espécie de deus, de deuses, de idolatria. É uma espécie de ídolo. As imagens é um ídolo. Um ídolo só, seja a imagem de quem for. É um ídolo. Deuses são vários. Deuses é idolatria a filhos, idolatria a marido, idolatria a esposa. Deuses é idolatria aos nossos bens patrimoniais, idolatria a carro. Tem gente que deixa de ir para o culto para lavar o carro dia de domingo. Eu já vi isso. Um dia eu chorei na frente de um crente, dizendo, eu estou chorando para Deus ter misericórdia da tua vida e não te mandar para o inferno quando tu morreres. Porque tu deixa de estar na casa de Deus, a tua esposa foi quem chegou chorando na igreja, que te chamou, tu disse que ia ficar lavando o carro, que não tinha tempo para ir para a igreja, não, que ia lavar o carro. Pelo amor de Deus, amados. Onde é que esse povo quer parar? Por favor. Amar a Deus é cumprir a sua verdade, é viver essa verdade. O amor de Deus por nós também é inquestionável. Ontem a nossa irmã Derlane, de forma bem habilidosa e uma verdadeira bênção, pregou sobre o amor de Deus. Mas eu quero que vocês não confundam a pregação dela do amor de Deus, que só o amor de Deus vai te levar para a salvação, não. Não confunda. Ela pregou com maestria a palavra de Deus, amei aquela palavra, recebi todinha no meu coração, mas sabendo que eu estava recebendo o ensinamento sobre o amor que Deus tem por cada um de nós. É um amor muito grande, amados, mas é grande.
Deus tem um amor tão grande pelos escolhidos dele, que Jesus fez com que os apóstolos fossem com ele atravessar o mar e enfrentaram uma tempestade terrível. Ele estava dormindo na polpa e os apóstolos esvaziando de água o barco que estava querendo ir a naufragar, e os apóstolos pensando que iam morrer. Acorda Jesus: mestre, nós estamos aqui à beira da morte e tu estás aí dormindo. E ele mandou o vento aquietar, né? As ondas do mar se acalmarem, e os apóstolos ficaram encantados com Jesus. Quem é esse que até o vento obedece, até a natureza? Olha aí, amados. Escuta. Esse mesmo Jesus, ele aquieta nossa tempestade, tudo. Ele está no controle completo das nossas vidas, esse Jesus. E sabe por que ele fez aquela travessia e aqueles apóstolos e Jesus passaram por toda aquela tempestade? Sabe para quê? Só para Jesus ir resgatar uma alma que estava lá em Gardara, aquele gardareno que estava no cemitério se alimentando de carne de defunto, batendo a cabeça nas pedras. Jesus atravessou o mar, entrou em Gardara, só ali na entrada da cidade que estava o cemitério. Geralmente no interior, o cemitério é na entrada da cidade. Ele entrou ali, quando chegou na cidade, desceu do barco, foi direto ao cemitério. O gardareno já o abordou. O que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Minha hora não é chegada ainda. É bom que os demônios sabem. Agora ele sabe que está chegando a hora e está acelerando e está cutucando também os filhos dele aqui deste mundo para cutucar e perseguir o povo de Deus, perseguir aqueles que querem servir a Deus, que reconhecem a Deus acima de qualquer coisa. Tem isso. Tem essas coisas. Então, aquele gardareno era tão precioso para Deus, cheio de demônios. Jesus falou: como é teu nome? Legião. Ele estava com uma legião, 7.000 demônios no corpo daquele homem. 7.000 espíritos malignos atormentavam aquele homem. E ele pediu a Jesus: não manda a gente para fora daqui não. Deixa a gente naquela manada de porco que ia passando. Jesus atendeu, deixou na manada, eles entraram na manada de porco e os porcos se lançaram abismo abaixo, porque nem os porcos suportam os demônios. Mas Jesus enfrentou toda aquela tempestade por uma vida, amados. Por uma vida. Logo que libertou aquele homem daquelas caixas de demônio, ele voltou de novo com os apóstolos. Não foi até lá dentro da cidade de Gardara. Vocês estão entendendo como é um amor de Deus? É um amor tremendo. Isso é um amor muito grande. Ele entrou no tanque Betesda, tinha muita gente lá para ser curado, porque tinha aquela ensinamento lá judaico, que toda vez que o tanque Betesda caísse batesse uma coisinha na água que estava no tanque, aquela gotinha caísse, se era um anjo que descia ali, quem entrasse primeiro no tanque era curado. Tinha um paralítico lá que estava com 38 anos de paralisia. Com 38 anos de paralisia. Jesus chegou lá e disse: por que tu não se cura? Como é que eu posso? Toda vez que o anjo desce na água lá, eu chego atrasado porque não tem ninguém que me leve. Aí Jesus: pega a tua maca aí, tua cama, e te levanta e vai embora. E ele foi curado. Ele só curou aquele homem naquele dia. Só aquele homem naquele dia. Sabe por quê? Porque aquela alma era preciosa para Deus. É tanto que quando ele chegou no templo, encontrou-se com aquele homem que foi curado. E o que foi que Jesus disse a ele? Depois que ele disse que estava feliz, que estava curado, tudo, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ele era um escolhido. Porque Deus vai perdoando, disciplinando a gente, mas quando Deus vê que a disciplina, ainda neste mundo material, não está dando um jeito para o escolhido dele, aí ele guarda rapidamente na cova. Morte física, para não ter a morte eterna, a morte espiritual. Como é que ele guarda, pastor? Ele guarda, porque está lá em Isaías 57:1. Deus se alegra com a morte do justo antes que ele venha o mal. Essa é a realidade. Então não esqueçam que Deus é amor. Provei que ele é amor, porque atravessar uma tempestade, no mar, numa tempestade para salvar uma vida lá do outro lado, é muito amor. Morrer naquela cruz sem nenhuma culpa, sem nenhum pecado, perder até a última gota de sangue, aquela coroa
cravada na sua cabeça, coroa de pontas de ferro cravada na cabeça, que causou o tétano nele, aquela coroa, aquele sofrimento na cabeça dele, daquela coroa cravada, era para poder libertar todo o pecado da nossa mente, os nossos pecados mentais, todo o peso mental do pecado desaparecer de nós. Mas nós temos feito o que para que isso desapareça? Todo aquele castigo na cruz, cravado no madeiro, aqueles pregos, tudo. Nas mãos que foi cravado os pregos estava o nome de cada um de nós que já fomos chamados. Se fomos chamados, Ele quer que nós sejamos escolhidos. Mas para sermos escolhidos, nós precisamos obedecer a palavra. Se for só a gente desobedecer a Deus, eu creio que Jesus já pagou o preço por nós. A irmã Derlane, muito catedraticamente, ela mostrou que Jesus, quando morreu naquela cruz, foi por amor de nós. Foi por amor de nós. Foi! Concordo plenamente com a irmã Derlane. Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados. Ele quitou a nossa dívida de culpa. Agora, sabe qual é o problema maior? É que se o problema nosso fosse só o pecado, que a gente praticasse o pecado, nós não perderíamos a salvação. O problema é que nós não temos opção. A obediência de Deus é incondicional, porque nós pecamos, o sangue de Jesus nos purificou, já pagou a nossa culpa de pecado. Mas o problema é que quando a gente peca, nós saímos do senhorio de Deus para entrar no senhorio do maligno. Não existe uma linha intermediária, não existe o limbo, não existe uma parede. Quando você desobedece a Deus, você está obedecendo ao maligno. E se nós estamos obedecendo ao maligno, se morrermos daquele jeito, lá em Eclesiastes capítulo 2, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz o quê? Que aonde a árvore cair, Eclesiastes capítulo 11, capítulo 3, versículo 11. Aonde a árvore cair, ali ela ficará, né? Eclesiastes 3:11, Eclesiastes. Não, é Eclesiastes 2, né? 11:3, né? Eclesiastes 11:3 diz: estando as nuvens cheias, tem a nuvem, cheia de quê? De água, né? Ó, estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. O céu, o Espírito Santo desce do céu com as águas vivas, que é a palavra purificadora. Derramam sobre nós, né? A água sobre a terra somos nós, fomos feitos do pó da terra. Então derrama sobre nós. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Vocês estão entendendo aqui a metáfora? Aonde a árvore cai? A árvore somos nós. A árvore somos nós. Para entender que nós somos árvore, tem outros cantos que diz isso. Jesus mesmo se pôs também como árvore quando ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Nós também somos árvores. Se o aguaceiro cai na gente, se a palavra desce sobre nós, né? Desce sobre nós. Se nós estivermos no norte, qual é o norte? Olhar para o norte, estamos olhando para o céu. Se nós estivermos com o aguaceiro, né? E nós caímos para o norte é em direção ao céu, por obediência à palavra, seremos salvos. Se cairmos para o sul, para baixo, para trás, perderemos a nossa salvação. Teremos morte eterna. Por favor, amados, eu suplico a vocês, entendam esta palavra. Leiam esta palavra diariamente. Façam seus devocionais, mesmo só. Você nunca vai estar só, porque quando você estiver lendo a palavra, Deus estará ali através do Espírito Santo para lhe orientar, para lhe instruir, lhe ensinar. Mas leiam em tempo fora de tempo, cumpram essa palavra, vivam essa verdade e entendam que por mais que Deus nos ame, nós só seremos salvos se cumprirmos a palavra dele, se fizermos a vontade do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus,
recebam esta noite esta doutrina, esta verdade que eu tentei externar do meu coração para vocês, Deus botando e eu externando o entendimento, que Deus possa fazer maravilhas na tua vida, que Deus possa te fazer crescer espiritualmente, ser uma pessoa obediente a Ele, ser uma pessoa que alegra o coração dele, para toda a vida que você precisar de uma intervenção dele, o Espírito Santo está ali, sempre, numa efetivação para chegar em teu socorro. Porque nós somos a menina dos olhos de Deus, como diz lá em Zacarias, capítulo 2, versículo 8. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Que Deus aplique essa mensagem em vossos corações, no nome santo e precioso de seu Filho amado Jesus Cristo, esta noite. Amém, amados? Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Deus por esses momentos. Pai, nesse instante, mais uma vez, meu Senhor e meu Deus, entramos na tua santa presença para te agradecer por esses momentos que passamos aqui meditando na tua palavra, Senhor. Eu creio, Senhor, que assim como eu, muitas vidas receberam esta verdade e muitas vidas vão refletir sobre esta palavra que foi aplicada nesta noite e vão repensar a sua vida enquanto há tempo, meu Deus. Porque nós fomos chamados para sermos escolhidos. E nós cremos que tu és um Deus que não vai perder nenhum de nós, porque nós fomos te dados por Deus. A tua palavra diz lá em João 15, né? Lá em João 15, 26, 16, que não fomos nós que te escolhemos, tu nos escolheste. João 15, 16. Foste tu que nos escolheste, Senhor. Por isso cuida de nós, anima nosso espírito, a nossa alma, fortalece, nos dá o vigor necessário, tanto físico como mental e espiritual, para vivermos mergulhados nessa tua verdade maravilhosa, aumentando a nossa sabedoria para competirmos com o mundo e o mundo saber que quem tem a sabedoria de Deus é mais do que vitorioso em teu Filho Jesus Cristo. Aumentar o nosso conhecimento através da tua palavra e termos todo o discernimento da vida para sermos livres de qualquer ataque, qualquer armadilha, qualquer conspiração vinda do mundo contra nós. Meu Senhor e meu Deus, sê com o teu povo nesta noite. Eu te peço, eu te suplico, como ministro da tua palavra, no conhecimento da tua verdade e pelo poder do nome de Jesus Cristo, cuida, Senhor, do teu povo. Te compadece cada dia mais de nós, Senhor. Nós necessitamos da tua misericórdia em nossas vidas, e é ela, dada toda manhã, a causa maior de não sermos consumidos, como diz lá em Lamentações 3:22. Ó Santo de Israel, eu te peço também nesta noite, Senhor, por todas aquelas pessoas que estão enfermas, em leitos de hospitais, em leitos de suas casas mesmo, as pessoas que estão confinadas de uma forma ou de outra, até desesperançadas de uma cura, que nesta noite o teu Espírito Santo derrama uma unção de cura sobre aquelas vidas que são preciosas para ti, segundo o conselho da tua santa vontade. Meu Senhor, meu Deus, que tu possa ir aos poucos banindo, meu Senhor, essa pandemia que veio contra as nações por tua permissão, Senhor. Porque tu querias também, Senhor, tratar a tua igreja, assim como a tua igreja é a segurança para os ímpios do mundo. Porque o mundo não foi destruído ainda porque tua igreja está na terra. Assim como a tua igreja é a segurança para o mundo não ser destruído rápido, assim também, Senhor, tu permite a assolação no mundo para que tu possas corrigir a tua igreja, Senhor. E eu creio que aqueles que são teus estão recebendo, Senhor, essa disciplina. Mas tu és um Deus tão maravilhoso que aqueles que vivem em obediência não estão sendo tocados por ti, não estão sendo levados a ser atingidos com esse vírus. Que Deus maravilhoso és tu, meu Senhor. Cuida cada vez mais de nós, Senhor, porque nós só temos a ti. Nós só contamos contigo, só esperamos em ti, meu Deus. E nós cremos, Senhor, que tu és um Deus que nunca vai nos abandonar, porque tu mesmo diz na tua palavra que ainda que uma mãe que amamenta um bebê abandone o seu filhinho, tu jamais nos abandonarás. Nós cremos nessa verdade, Senhor. Por isso, meu Senhor e meu Deus, guarda-nos de todo mal, livra-nos, meu Senhor e meu Deus, de tudo quanto é de seta inflamada do maligno. Livra-nos, Senhor e meu Deus, de todo espírito
espírito de enfermidade, de toda doença orgânica, de todo vírus, bactérias, fungos, insetos nocivos, meu Senhor e meu Deus, répteis nocivos. Livra todo o teu povo, guarda-nos debaixo do teu santo esconderijo, a tua santa sombra onipotente, e continua dando ordem aos teus anjos a nosso respeito, para a glória e louvor do teu santo nome. É assim que eu te oro e de já te agradeço, no nome poderoso de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Que o amor e a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus habite com cada coração nesta noite. Quem crê, aí onde você está, diga amém no profundo da sua alma e tenha uma noite de sono reparadora, uma noite de sono cheia de paz, com muita saúde e alegria no teu coração, e que amanhã Jesus Cristo traga a alegria com Ele para a tua vida, e assim nós possamos ir vencendo os obstáculos e alcançando o nosso alvo, que é Ele, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amados? Uma boa noite a todos. Fiquem todos com a paz, em nome de Jesus. Tchau.